Jesus é o centro da Bíblia, o centro do mundo, o homem mais famoso do mundo, o Salvador da humanidade, entre vários títulos e honras que podemos dar a ele. Mas você sabia que não era assim nos seus tempos que estava aqui na Terra? Jesus não era como um super-homem ou algo do tipo. Pelo contrário, era muito maltratado. Ficou curioso? Então vamos mostrar para você 10 fatos que provam que Jesus não era como você pensa. Primeiro fato, Jesus não era uma criança bem vista na sociedade. Então, ao contrário de que muita gente pode pensar, vendo Jesus como o bebê que nasceu para salvar a humanidade, ele não era visto dessa maneira naquela época, pois Maria, sua mãe, ainda era noiva quando estava grávida, ou seja, não tinha se casado ainda. O próprio José pensou que Maria traiu ele e tentou deixá-la, como mostra as Escrituras. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Se José, um homem espiritual, desconfiou de Maria, imagina o resto do país. Os sacerdotes tinham Jesus como um filho bastardo e não deixavam suas crianças ficarem perto dele, como era costume em Israel. E isso foi dessa forma até na sua fase adulta, como já expliquei no meu vídeo passado acerca da história de Jesus. Segundo fato, Jesus não tratava Maria como sua mãe. Agora, essa é para os irmãos católicos principalmente. Jesus, em toda a sua vida na terra, nunca chamou Maria de sua mãe, chamando ela apenas de mulher, como mostram as Escrituras. Apesar de na Bíblia estar escrito que Maria era mãe de Jesus, mas isso é apenas pelo fato dela ter nascido Jesus. Mas o ato do nascimento não teve nada a ver com Maria, que serviu apenas de incubadora para dar à luz ao Messias, o Filho de Deus. Aconteceu uma vez que Maria, com seus outros filhos, se você não sabia, Maria teve filhos, ela mandou chamar a Jesus, mas o mestre estava pregando a palavra e a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Terceiro fato, Jesus não era famoso ou alguém especial para as pessoas. Jesus, ao contrário do que muita gente pode pensar, era alguém normal em Israel, sem destaque, sem um grande nome, e até era o oposto. Ele era maltratado e mal visto, como já vimos anteriormente. Jesus trabalhava normalmente como um carpinteiro e ganhava vida desse jeito. E até quando Judas o traiu, Judas teve que dar um beijo como um sinal, porque se não tivesse feito isso, ninguém podia notar quem era o Messias, porque apenas olhando não se podia ver quem era o Messias, por ele não ter um ar divino, como você pode imaginar. Pois, como diz as Escrituras, era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Quarto fato, Jesus era feio. Aqui é onde o diabo enganou mais a gente. Jesus não era como nos filmes de Hollywood, ele era realmente feio. Não digo isso para menosprezar ele, pois eu o adoro, mas digo a verdade, porque a palavra mostra dessa forma em Isaías: pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Provavelmente as nossas irmãs de hoje em dia, se fossem pedidas em casamento pelo mestre, teriam rejeitado prontamente. Não era como esse Jesus da TV, que mais parece um modelo. Jesus passava pelas pessoas e ninguém notava. Jesus era assim. Quinto fato, Jesus ficava doente. O grande médico que cura todas as doenças ficava doente, como uma pessoa normal. Jesus tinha experimentado como é ficar doente, para que pudesse entender os seres humanos, como mostra o profeta Isaías, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E também, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sexto facto,
Jesus não era tão simpático assim. Calma, vou explicar. Claro que o Senhor era simpático e bom, mas não da maneira que você pode imaginar. Jesus muitas das vezes falava de forma rude aos olhos dos homens, como podemos ver no Evangelho de Mateus. Jesus chama os fariseus de todos os nomes maus possíveis, os chamando de hipócritas, cegos, etc. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Agora veja a resposta de Jesus ao ver que escandalizou os fariseus. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então podemos ver que Jesus falou duramente aos fariseus e nem quis se desculpar, nem quis saber o que eles pensaram depois disso, nem sequer pediu perdão. Jesus chamou Herodes, o rei, de raposa, sem temer ao rei, e ele não falava com bons modos, segundo a sociedade, como quando chamou aquela mulher de cão, quando ela queria que Jesus curasse sua filha. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, como você reagiria com Jesus falando assim com você? Sétimo facto: Jesus não falava como um padre. Muita gente tem na mente um Jesus bem calmo e quieto. Eu não duvido que ele era manso, pois a palavra mostra que ele era. Mas quando ele falava, não falava como cordeiro, mas como leão. Ele viveu como cordeiro, mas falava como leão, com autoridade e presença, como mostram as Escrituras. E maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Oitavo fato: fariseus tinham mais frutos do Espírito do que Jesus. Calma, mais uma vez, calma. Eu digo isso de uma maneira aparente, ou seja, as pessoas vendo Jesus e os fariseus e os comparando, teriam escolhido os fariseus. Por quê? Pois eles aparentavam ser mais santos que Jesus. Vejamos, quando Jesus foi ao templo e se vendia lá, Jesus podia simplesmente chamar os vendedores, pedindo educadamente para eles pararem de vender no templo. Podia os tentar convencer, segundo a palavra, que aquele era um templo de Deus que não podia se usar para fins comerciais. Mas não, ele pegou um chicote que encontrou no chão aí e começou a bater em uns velhinhos indefesos. Agora pensa como alguém que estivesse lá naquele momento. Você diria que Jesus tem amor ao próximo? Nunca se viu Jesus visitar as viúvas. Nunca se viu Jesus visitar os pobres. Mas os fariseus, pelo contrário, estavam sempre lá para o povo. E pior, ele não guardava o sábado. E quando o apanharam desonrando o sábado, a explicação que ele deu era apenas que ele podia não guardar o sábado porque ele podia fazer isso, ou seja, ele não queria guardar o sábado. Sem explicação a mais, como podemos ver na Escritura. Também lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, ele quis dizer que ele faz do sábado o que ele quiser. Nono facto: Jesus podia se casar e ter filhos, mas não quis. Tem uma história inventada pelo diabo que diz que Jesus teve filhos com Maria Madalena. Isso é mentira. Jesus fez um voto de Nazireu, fez um voto de devoção que ele se dedicaria exclusivamente para a salvação do ser humano. Ele podia não morrer e viver de boa na terra, ou ele podia não morrer, ter vivido aqui na terra e voltar ao céu sem ver a morte. Podia fazer isso, mas escolheu esse caminho da cruz para nossa bênção. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Décimo e último facto: Jesus apenas pregava aos israelitas. Jesus é o Deus de Israel, não Deus de Angola, não Deus do Brasil, não Deus de qualquer outra coisa que você pode falar, mas sim Deus de Israel. Então ele veio à terra para salvar a Israel a princípio, como ele mesmo diz. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Só depois que Israel o rejeitou e foi crucificado, e depois de morrer e ressuscitar,
é que ele ordenou que se pregasse em todo o mundo. Se fosse nos dias de hoje, Jesus seria chamado de xenofóbico ou racista ou alguma coisa do tipo. Mas não, isso é a Escritura. São alguns fatos de Jesus na Bíblia. Não tenha um Jesus imaginário. Creia no verdadeiro Jesus, que é o Jesus da Bíblia. Que a fé de Deus esteja em ti e que Deus te abençoe.